Atualmente, vivemos num ambiente onde a natureza é muito agredida. Toneladas de matérias-primas provenientes de diversos lugares do planeta são industrializadas e consumidas, gerando rejeitos e resíduos, que são comumente chamados de lixo. Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Lixo é o tema do programa de hoje. Você já parou para pensar a quantidade de lixo que nós produzimos diariamente? E quais serão as consequências futuras se continuarmos nesse ritmo de grande produção de lixo? Calcula-se que apenas a metade do lixo produzido diariamente no país é coletada. Desta metade, só uma pequena parcela vai para os locais adequados: aterros sanitários, incineradores, usinas de reciclagem e compostagem. Uma outra parte é jogada em rios, que abastecem regiões inteiras, ou levada para lixões clandestinos, parques e praias. O lixo também é jogado nas ruas, entupindo bueiros e galerias de águas pluviais, provocando enchentes desastrosas na época das chuvas. Só no estado de São Paulo são produzidos diariamente mais de 27 mil toneladas de lixo, segundo informações da Secretaria do Meio Ambiente. Com relação ao lixo urbano, a primeira providência, a mais importante, a mais urgente de todas as providências, é transformar lixões em aterros sanitários. Lixões são áreas onde o lixo é colocado sem nenhum preparo prévio, sem impermeabilização do solo, sem drenos para recolher o chorume, aquele líquido escuro decorrente da decomposição do material orgânico do lixo, que contamina o solo e o lençol freático. Os lixões também não têm cobertura, por isso são focos de moscas, de insetos e de enfermidades, notadamente para aquelas pessoas, catadores, sucateiros, que trabalham nos lixões e vivem dos lixões. Precisamos transformá-los em aterros sanitários. Aterros sanitários são estruturas anteriormente preparadas, em que o solo sofre uma terraplenagem, é impermeabilizado, são colocados drenos para receber o chorume e destiná-los para uma estação de tratamento e evitar que eles contaminem o solo e os lençóis freáticos. São cobertos para evitar insetos, em suma, para proteger a saúde e o ambiente. Hoje, no Brasil, mais de 3 mil municípios, portanto, mais de 50% dos municípios brasileiros, ainda têm lixões que precisam urgentemente ser transformados em aterros sanitários. O lixo é resultado de restos provenientes do consumo de diversos produtos de forma exagerada. O que se vê é um grande desperdício provocado pela irresponsabilidade no consumo. Uma única pessoa, se resolver acumular o seu lixo num apartamento, durante a sua vida toda, os 72 anos, ela vai encher um apartamento de 2 quartos, com 50 metros quadrados, até o teto, 3 metros de altura, com lixo. Uma única pessoa. Isso significa que 4 famílias de 5 pessoas vão encher um prédio de 10 andares, com 2 apartamentos de 50 metros quadrados por andar. E significa que a população da grande São Paulo, que são 17 milhões de pessoas, precisaria de 850 mil prédios. Bom, nós só temos 25 mil prédios em São Paulo. Precisaria 850 mil prédios para encher de lixo. Isso não é sustentável. Não é sustentável economicamente, porque há um grande desperdício. Não é sustentável ambientalmente, porque grandes quantidades de poluentes são lançadas ao ar. E não é sustentável socialmente, porque é uma máquina que gera produtos e gera desperdício e não consegue distribuir riqueza por todas as pessoas. Basta ver o que acontece em vários dos lixões em todo o Brasil, onde pessoas estão lá catando lixo para comer, para vestir, etc. O que fazer para combater o problema do lixo?
O meio ambiente e nós, seres humanos, precisamos de uma solução eficiente para este caso. Senão, a situação pode ficar cada vez mais insustentável. O filme Wall-E mostra a Terra numa situação deplorável. O planeta está coberto de lixo por causa do consumo inconsciente dos seres humanos, do grande desperdício e da não preocupação com o meio ambiente. Com o planeta totalmente poluído por gases tóxicos, a população terrestre é obrigada a deixar a Terra por razão da falta de condições mínimas adequadas para a sobrevivência. Os terráqueos passam a viver numa nave espacial até que o robô faça toda a limpeza no planeta e ele volte a ser habitável. Em uma manhã, ao fazer seu trabalho, o robô encontra a última forma de vida no planeta Terra, uma pequena plantinha, sinal de que o quadro de caos pode ser alterado. A partir daí, a história se desenrola e o que se vê é a luta para salvar o planeta e fazer com que os seres humanos que estavam morando na nave espacial voltem para casa, para a Terra, e possam juntos transformá-la num ambiente adequado para a vida normal. Wall-E é um filme inteligente que visa conscientizar a humanidade, mostrando para onde a nossa ambição desmedida e a falta de preocupação com o nosso meio ambiente pode nos levar. O volume que se produz de lixo é impressionante. No Brasil, produzimos por dia 150 mil toneladas de lixo. Quase 1 quilograma, quase 1 quilo de lixo por pessoa. Como diminuir esse volume de lixo? Essa preocupação precisa começar na indústria, na produção, na hora da embalagem, vendo se a forma de embalar os produtos não é excessiva, porque ali, na hora da criação da embalagem, já começa a se produzir o lixo. Em segundo lugar, no ato de consumo. Por exemplo, no caso das sacolas plásticas nos supermercados. Quanto mais conseguirmos substituir dessas sacolas, menor o volume de lixo produzido. E por último, precisamos investir pesadamente na coleta seletiva e na reciclagem. A reciclagem tem inúmeras vantagens. A primeira é diminuir o volume de lixo e, portanto, diminuir os custos com o seu armazenamento final. Em segundo lugar, aumenta a vida útil dos aterros. Em terceiro lugar, diminui os custos com a limpeza dos rios e cursos d'água. Em quarto lugar, diminui a necessidade de comprar mais matéria-prima nova, de plantar mais árvores. Em suma, de ter produtos novos se eu já estou utilizando o produto que foi utilizado e estou dessa vez reutilizando-o. E por último, sem dúvida nenhuma, a mais importante do ponto de vista social de todas essas vantagens, criar empregos. Não só empregos de catadores de lixo, de sucateiros, mas empregos de artesãos e de microempreendedores individuais. No próximo bloco você vai acompanhar como funciona um aterro sanitário e começar a entender o real problema do lixo. Parte do lixo que produzimos diariamente tem como destino os aterros sanitários. Acompanhe a reportagem. Quando a gente decide jogar alguma coisa no lixo, nem paramos para pensar no destino que ele vai ter. Parte do lixo que descartamos vai para os lixões. Outra parcela vai para os aterros sanitários. Num aterro sanitário são utilizadas técnicas de engenharia e tecnologias seguras para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Então vamos ver qual é o processo do lixo que vai para um aterro sanitário. Diariamente os caminhões passam recolhendo o lixo que produzimos. Ao chegar no aterro, ele vai para a balança que fiscaliza a quantidade de lixo. Depois o caminhão se dirige até uma determinada área do aterro e descarrega o lixo. Feito isso, uma máquina é responsável pela compactação desse material.
Para cobrir o lixo, é jogada uma camada de terra por cima e o solo é novamente compactado. O lixo armazenado produz um líquido escuro chamado chorume. Esse material é recolhido através de tubulações para receber tratamento sanitário. A decomposição dos materiais também produz um gás, o metano, um dos causadores do efeito estufa. Esse gás tem que ser recolhido e, em alguns aterros, ele já é transformado em energia. As normas de estrutura de um aterro sanitário são bastante rigorosas. O aterro sanitário, primeiramente, precisa saber o local. Você tem que saber onde vai ser localizado um aterro sanitário. Porque necessita também o quê? A área de localização dos caminhões, pode ter próprio de moradia, tá? Não pode ter residência próxima, tá? A partir daí você vê a topografia do local e a partir daí você vai começar a trabalhar. A base deve ser impermeabilizada com uma espécie de manta de alta densidade e uma camada de brita. Existem tubulações subterrâneas de concreto que recolhem o chorume e os gases emitidos pela decomposição dos materiais. O aterro sanitário é excelente, tá? Tem toda uma captação, não polui, tem todo o trabalho, mas ele é finito. E daqui a pouco a gente não tem mais área, então é bom estudar outras alternativas para você destinar adequadamente o material. Outra parte do lixo produzido todos os dias vai parar também nos lixões. Diferente de um aterro sanitário, nos lixões, o volume de lixo, que é enorme, pode provocar uma série de consequências. São toneladas e mais toneladas de lixo amontoadas a céu aberto. Homens e animais predadores disputam a comida que a população rejeitou. Crianças e adultos convivem entre ratos, pássaros e moscas na busca por materiais recicláveis para se tornar fonte de renda. O lixão é uma área de disposição final de resíduos sólidos, sem nenhuma preparação anterior do solo. O chorume, aquele líquido escuro que escorre do lixão, não é recolhido e nem tratado. Com isso, ele vai direto para os lençóis freáticos e contamina a água que fica no subsolo. Os gases resultantes da decomposição dos materiais são liberados sem nenhum controle e assim contribuem com o processo do aquecimento global. As consequências sociais e ambientais são ignoradas dentro do lixão. O lixo, colocado em lugares como que vimos, contribui para o surgimento de doenças. Os lixões são colocados de uma maneira em que eles não conseguem evitar a contaminação, principalmente por bactérias, parasitas, alguns vírus, inclusive algumas algas, são micro-organismos, são micróbios que vão penetrando pela própria terra e vão contaminando lençóis de água. Então, quais são as doenças mais comuns que se vê em pessoas que vivem próximos de lixões? São principalmente a hepatite A, principalmente também a leptospirose, que é relacionada com micro-organismos eliminados de dejetos de animais que frequentam lixões. Existem também dejetos de aves, urubus, são aves predadoras, que vão contaminando o ambiente. Sem falar na degeneração propriamente dita do material distribuído, porque tem muita matéria orgânica que também se transforma em elementos nocivos ao organismo. Então, a grande preocupação não é o combate às doenças, é a prevenção delas. Então, o alerta visando a saúde dentro de um esquema de medicina preventiva é um tratamento especial que deva ser dado a esses lixões e, provavelmente, a remoção deles dos locais mais próximos de áreas de pequena concentração urbana. Os lixões trazem 3 malefícios. O primeiro malefício, como vimos, é o risco à saúde pública. O segundo malefício é a emissão de metano, um dos mais poderosos gases do efeito estufa, causadores do aquecimento global. E o terceiro malefício, além de contaminar o solo e o lençol freático é aquela água que fica logo depois do solo, acima do basalto, onde se vai buscar através dos poços caipiras. Além de contaminar esta água, pode contaminar
água dos aquíferos, que fica a 200, 300 metros de profundidade. Como que pode isso? Como que pode contaminar uma água que fica tão profunda? Pode sim, pode, porque há lixões construídos e instalados em áreas de recarga dos aquíferos, que são aquelas áreas onde o arenito, aquela pedra esponjosa que armazena a água dos aquíferos, aflora e fica à flor do solo. Irresponsavelmente, existem lixões construídos em áreas de recarga de aquíferos, que em muitos países são tratadas estas áreas como verdadeiros santuários. Ninguém pode construir nada, ninguém pode plantar nada, não pode usar um defensivo, porque ali está a fonte de água da chuva que vai recarregar os aquíferos. Portanto, além de substituir os lixões nos mais de 3.000 municípios, como já falamos, nós temos que começar por proibir de uma forma terminante, urgente, a instalação de lixões em áreas de recarga dos aquíferos. Daqui a pouco participa do Viver Sustentável Fábio Feldman, especialista em meio ambiente. Estamos de volta e o assunto abordado hoje aqui é sobre a questão do lixo. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio Fábio Feldman, especialista em questões ambientais. Olá, Fábio, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com você e com o meu amigo de longa data, o deputado Mendes Temer. Fábio, a primeira pergunta é sobre aterros sanitários aqui na Grande São Paulo. Eles estão praticamente lotados. O que pode ser feito para que esse quadro seja alterado? Olha, eu acho que a questão de São Paulo é grave, urgente. Quer dizer, nós estamos com, como você colocou, os aterros sanitários praticamente esgotados, o que leva a soluções que nem sempre são as melhores, como a incineração. Quer dizer, a falta de ação leva a opções que, para uma cidade poluída como São Paulo, sempre merecem uma discussão grande. Mas eu acho que, se nós compararmos São Paulo com outras cidades, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, nós temos aterro sanitário. O Brasil ainda não resolveu como tratar seu lixo. Quer dizer, a maior parte das cidades brasileiras dispõe lixo nos chamados lixões, que são graves do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de aquecimento global, que é um assunto que o Mendes também conhece bem, emitem metano que não é utilizado. Portanto, eu acho que nós temos que aprovar uma lei no Congresso Nacional, que tramita há muitos anos, de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que oriente o país em relação a esse tema. Se nós conseguíssemos ter uma reciclagem maior, nós teríamos um volume menor de lixo para ser colocado nos aterros sanitários ou mesmo dos lixões, como colocou. No entanto, para eu ter uma reciclagem maior, eu tenho que ter uma coleta seletiva. E a coleta seletiva prévia, não posterior, a coleta seletiva prévia depende muito da conscientização ambiental. Como é que você vê essa questão? Olha, também eu acho que a omissão é do poder público. E aqui em São Paulo nós já tivemos experiências muito mal sucedidas. Quer dizer, a dona de casa, ou a pessoa na sua casa, no seu domicílio, faz a sua parte, que é separar o lixo, e depois ele é destinado a um aterro sanitário. Quer dizer, isso é altamente desestimulador. E eu acho que o Brasil teria que enfrentar outras questões, como por exemplo do lixo eletrônico. Quer dizer, lixo eletrônico é um tema no mundo e é um tema que cada vez mais será importante. Por quê? Porque hoje cada um de nós tem na sua casa um computador, tem um celular, e quando eu vejo os números, as estatísticas, o Brasil terá um celular para cada habitante nos próximos anos, qual é a minha preocupação? O que está se fazendo com o lixo eletrônico? Quer dizer, então eu acho que o Brasil teria que colocar na sua agenda questões como essa de uma maneira inovadora. Nós sabemos que o destino do lixo comum está assim, nos aterros, a situação já está saturada, como nós comentamos agora há pouco. O lixo eletrônico,
A quem cabe dar destino correto ao lixo eletrônico, ao lixo também considerado comum? As empresas que produzem os computadores, que produzem os celulares, quer dizer, já tem até uma resolução do CONAMA que trata disso, elas terão, na verdade, que receber esse computador antigo, ou garantir, na verdade, em toda a fase desse computador ou desse celular, quer dizer, eles terão que assumir a responsabilidade. Porque, quer dizer, é grave, quer dizer, computadores têm metais pesados. Portanto, quer dizer, se você deixa o computador ir para um lixão, quer dizer, o que acontece com esse computador? Ele, ao se danificar, tal, ele pode estar contaminando, quer dizer, o terreno. Fábio, grande parte do lixo é material orgânico, uma grande percentagem. E com isso, tanto nos lixões como nos aterros sanitários, ou seja, mesmo nos aterros sanitários, esse material orgânico decompondo-se vai gerar metano. Aqui em São Paulo, já há um dos aterros que conseguiu se enquadrar dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo para receber créditos de carbono, porque montou um esquema que não gera metano. Aproveita esse metano para produzir energia elétrica. Na sua avaliação, o que falta, além desse estímulo do mecanismo de desenvolvimento limpo, dos créditos carbonos, o que falta para nós termos uma generalização, quase que uma universalização da utilização do metano gerado nos aterros para produzir energia elétrica ou ter uma outra destinação? Quer dizer, a primeira questão no Brasil é você garantir que o lixo seja disposto com o mínimo de cuidado. Quer dizer, o Brasil, infelizmente, a maior parte das cidades brasileiras ainda destina o lixo não sob a forma de aterro, e sim lixão. Quer dizer, e o aproveitamento do metano pode ser, inclusive, um instrumento de financiamento do aterro sanitário. Quer dizer, o grande argumento dos prefeitos, normalmente, é de que eles não têm recurso para criar o aterro sanitário. Quer dizer, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é você crédito de carbono, pode te ajudar a financiar o aterro sanitário, que eu quero insistir, é uma área que é gerenciada de maneira adequada, não tem contaminação, eu tomo cuidados no gerenciamento daquele resíduo, enfim. É um privilégio tê-lo aqui no nosso programa. Fábio, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no programa. E o Viver Sustentável fica por aqui. E para mudar o mundo, cada um precisa fazer a sua parte. Pratique a sustentabilidade. Até o próximo programa.